nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dei uma pausa aqui por alguns motivos pessoais, mas aos poucos a gente vai voltando, tá? Então vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler interpretando. Porque assim, cara, essa passagem é maravilhosa, porque ela explica o poder da intercessão. O que é interceder? É orar por alguém. Mãe, liga para mim, eu tenho uma prova. Ah, fulana, acende uma vela para mim. Ah, não sei o quê. Isso tudo é interceder. Porque aquela pessoa tá orando, ela tá tirando um tempo dela para falar de ti para Deus. E não é um assunto dela, é um assunto teu. Então tem que ser alguém que gosta muito de ti para orar por ti. Então vamos lá. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, então esse tipo de frase é para dar um gostinho de saber que coisas que ele diz para o povo. Lê antes, tenha o hábito da leitura. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. Então olha só, oficial romano. Oficial romano é judeu? Não é. Jesus era judeu. Então eles não compartilhavam nem da mesma religião, nem da mesma crença. No que os romanos acreditavam? Acreditavam que o imperador era tipo uma divindade e eles tinham outras divindades, tipo o sol, a lua, o mar. Tudo é uma divindade, tem a deusa da prosperidade, a deusa da multiplicação, da fertilidade. Então eles compartilhavam de fés totalmente diferentes. Inclusive, os judeus combatiam muito a idolatria, que é a crença de outros deuses, né? Então, havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. Então, esse oficial gostava muito desse empregado. Só que esse empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. O oficial romano ouviu falar de Jesus. Aqui tem uma chave nessa frase. Conviva com pessoas que te levam a conhecer Jesus. Se tu olhar à tua volta, tem pessoas que só te afastam de Cristo. Procura conviver com pessoas ou conversar com pessoas que comentem sobre Jesus contigo. Ele já não vai ser mais algo desconhecido. E ele vai acabar virando uma possibilidade para solucionar os teus problemas. Não é para isso que a gente tem que procurar Jesus, mas às vezes é a porta de entrada para a gente virar cristão, é tu perceber que ele pode ser a chave dos teus problemas, se ele quiser. Aí vem o temor, né? Tu tem que saber que ele tem o controle de resolver tudo. Agora, talvez ele ache que não é o momento, mas esse é um papo para outra hora. Aí, ele mandou líderes judeus. Então, ó, a esperteza dele. Ele mandou pessoas que eram compatíveis com a mesma religião de Jesus. Porque ele pensou que aumentaria a possibilidade de Jesus ouvir ele, a oração dele, se pessoas que convivem com Jesus fossem falar com ele. E por que a gente ora aos santos? Por que a gente ora para o nosso anjo da guarda? Por que a gente ora para a Nossa Senhora? Porque são pessoas que conviveram ardentemente com o Espírito Santo. E elas podem levar a nossa oração até Jesus. Precisa? Não precisa. Tu pode ir diretamente até Ele. Mas esse movimento de pedir para que alguém ore por ti mostra humildade. Mostra reverência. Não me sinto digno de falar pessoalmente com o cara. Eu tô muito fragilizado, eu tô vivendo uma situação muito ruim. Eu preciso que alguém fale por mim. E aí tu escolhe alguém que é inundado do Espírito Santo. Os santos, a Nossa Senhora, o anjo da guarda, que está destinado para guardar a tua vida, te guiar, te iluminar. Ai, mas aí tu tá falando de falar com mortos, uma religião. Peraí. Eu creio no Cristo Jesus que veio para a terra e venceu a morte. Todo que nele crê não perece e não morre. Não existe morte para quem morre em Cristo. Não existe morte. Então tu tem sim como
pedir para os santos intercederem por ti. E isso está na Bíblia, em Apocalipse. Eu não sei de cor, mas acho que é 21 até, viu? É por aí. 11 ou 21, não sei. Dá uma olhadinha lá, já se estimula a dar uma lida na Bíblia. Lá está escrito que a oração dos santos sobe como incenso para o trono de Deus, ok? Mas não é essa discussão que eu quero chegar aqui, tá? Então esses líderes judeus foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Insistência é uma chave para oração, tá? Não pede só uma vez, pede várias. Ah, porque Deus tem ego que precisa que tu fique insistindo? Não, é porque Deus quer que tu faça esse exame de consciência se isso realmente é importante para ti. Às vezes tu pensa assim, bah, mas isso aqui não vale a perda de tempo de eu ficar rezando. Então talvez não era uma coisa que tu precisava tanto, né? Este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então esses judeus não só intercederam pelo romano, mas eles falaram bem dele. Fizeram uma propaganda para Jesus. Então, como é bom que tu seja estimado pelas pessoas que te cercam. Porque elas podem te ajudar. Não estou dizendo para te se relacionar por interesse, ok? Estou querendo dizer que se tu for colaborativo com as pessoas serão colaborativas contigo também. Cara, o cara ele compartilhava de uma crença totalmente diferente, mas mesmo assim ele construiu uma sinagoga para os judeus, para eles poderem viver a fé deles ali. Então Jesus foi com eles. Jesus foi, vou lá curar o empregado do cara. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: outra intercessão, hein? E essa intercessão é a que mais... Olha a oração desse homem. Isso é o que o romano falou. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre em minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Ai, gente, se vocês soubessem o quanto agrada a Deus uma oração de humilhação. Mas não me entendam mal a humilhação. É uma oração que reconhece a tua miséria perante o Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Tu se sentir miserável é tu dizer assim, ó, Deus, eu largo tudo. O Senhor está no controle. Eu não me sinto digno nem de falar pessoalmente contigo. Por isso eu estou orando para esse santo interceder por mim. Para o meu anjo da guarda interceder por mim. Tu acha que Deus não ouve uma oração quebrantada dessas? Ele não só ouve, como ele se agrada. E ele se agrada muito em uma oração que tu está fazendo em prol do outro. Esse romano está pedindo por outro e é um empregado. Uma oração humilde, reconhecendo a sua pequenez. Uma oração em prol do outro. Uma oração com intercessão. São dicas de oração que Deus atende. Não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Então, ele já sabia o poder de Cristo e ele tinha fé. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá para lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou admirado quando ouviu isso. Gente, Jesus é Deus. Esse homem deixou Deus admirado. Será que tu é capaz de ter uma fé tão grande que faz Deus se admirar da tua fé? Esse homem tinha. E era uma fé totalmente fora dos padrões que os judeus entendiam que era o certo para a época. Mas a fé excede o nosso entendimento. O que Deus quer de nós é isso aqui, ó. É um coração quebrado. É um coração que se reconhece miserável. E que sabe a liderança que Deus tem perante tudo, perante todos os sistemas, perante todos os elementos, perante tudo. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia:
Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Imagina Deus olhar para a multidão de anjos, para a multidão de santos que tem em volta do trono dele, e ele proferir palavras de elogio da tua pessoa por causa da tua fé. Eu me emociono. Eu me emociono porque eu queria muito ser essa pessoa. A quem Jesus fala de mim para os outros, da minha fé, que a minha fé deixa ele admirado. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e o encontraram com um empregado curado. Esse é o fim da história. Não tem nem o que dizer sobre isso. Mesmo que essa cura não tivesse acontecido. Quanta coisa esse romano nos ensina. Ele sendo tão diferente da fé que a gente acha que sabe que tem que seguir. A fé é algo que brota aqui, ó, do coração, que bloqueia a razão, porque a nossa razão não entende a dimensão de Deus. Ele bloqueou tudo isso e atingiu o milagre dele, que não era nem para ele, era para outro. Se fez sentido para vocês, compartilhem essa mensagem. Obrigada aos que assistiram. Fiquem com Deus.